Olá, tudo bem com você? Desde já desejo para você tudo de melhor. Na verdade, penso eu que temos que buscar isso todo dia. Essa energia, essa força, buscar tudo que estiver ao nosso redor que possa então contribuir para que nós possamos ser pessoas melhores e possamos aperfeiçoar as nossas atitudes dia a dia. E hoje eu gostaria de falar de um assunto que acredito que é bastante importante para todos nós. Haja vista que podemos nos deparar com pessoas assim em todos os lugares. Com certeza você já esteve com pessoas assim, ou quem sabe você também já viveu situações assim ou está vivendo. Na verdade, por acaso você já se deparou com pessoas que às vezes ficam assim: nossa, mas está tudo ruim, nossa, minha vida não dá certo, eu não sei o que eu faço mais, parece que tudo que tinha que acontecer comigo agora está acontecendo e isso não é nada bom. Olha só, esse pensamento, na verdade, não é que não tenha que acontecer conosco. Somos seres humanos e estamos aí, com certeza, passivos de que aconteça muitas coisas ao nosso redor e que essas coisas podem nos acometer, essas situações podem realmente estarem, de alguma forma, nos atingirem. Contudo, há uma diferenciação nas pessoas em que lidam com isso e, com certeza, elas conseguem superar essa ideia, superar esse sentimento e essa situação. Pessoas que muitas vezes são assim, ou na verdade, não vou dizer que elas são assim, porque nós todos vivenciamos fases e nós podemos modificar a situação. Porque pessoas que vivem situações assim e às vezes alimentam isso, se tornam pessoas vitimistas, se tornam pessoas que vivenciam o que nós chamamos de vitimização. Esse é um problema sério que ocorre hoje nessa contemporaneidade, nesse momento presente em nossa vida, porque isso é muito mais fácil, né? Principalmente hoje em dia é muito mais fácil a gente compreender que as coisas não têm jeito, que a gente não consegue modificar e pronto. Aí nesse sentido, a gente sente talvez até um alívio momentâneo ou mesmo busca um prazer momentâneo, pensando que se você não resolveu aquilo e que aquilo vai embora, que aquilo vai acabar. Mas não é assim. Na verdade, as pessoas vitimistas são pessoas que se tornam reféns daquilo que aconteceu com elas, são pessoas que elas permanecem nessa situação e, por vezes, elas têm até que se submeter a tratamentos, depois mentais, psicológicos, emocionais, quiçá até espirituais. E nesse sentido que a gente busca compreender que, na verdade, a atitude vitimista é uma atitude pessimista, né? Quando a pessoa ela é otimista, na verdade ela busca, ela se desdobra para que aquilo aconteça da forma que ela quer, para que ela chegue então no seu objetivo, no seu intento. E é assim que a pessoa em que ela lida com o vitimismo, a gente tem que compreender muitas vezes, e até se a gente verificar pessoas que estão vivenciando isso perto de nós, é interessante que a gente possa, de alguma forma, interferir, buscar ajudar essas pessoas, ou mesmo quem, talvez até através desse vídeo, se identificar assim, possa buscar uma ajuda, possa buscar alguém que possa ajudá-la. Porque, na verdade, essa pessoa, talvez ela se vê num caminho escuro, num poço profundo, pensa que não há saída, mas, na verdade, sim, sempre haverá uma saída. Sempre haverá uma saída. Precisamos, na verdade, sair desse sentimento, buscar sair disso. Às vezes não se
importar tanto com o que dizem, com o que falam, ou não se deixar se aprofundar tanto nessa situação para que você ganhe forças para sair disso. Por vezes, as pessoas acham que quando elas estão assim, que aquilo não vai acabar. Contudo, isso na verdade é uma fase, faz parte de um tempo, de uma etapa em que você está se fortalecendo para entrar numa fase melhor, numa fase muitas vezes, numa fase até de prosperidade. Porque muitas vezes a gente até diz que certas dores, elas demonstram ou denotam que são a fraqueza indo embora da nossa vida. Como uma pessoa se fortalecendo, fazendo uma musculação, fazendo exercício físico, em que no primeiro dia ela fica extremamente cansada, no segundo ela já começa a estar mais aprumada, e daqui a pouco, daqui 15 dias, um mês, ela está totalmente diferente. Ela está com uma energia, uma disposição, algo que ela consegue vivenciar muito melhor, porque ela começou a se preparar. E ela se preparando dia a dia, sem querer fugir disso, ela enfrentando isso, como a gente diz, encarando de frente, ela vai deixar de ter esse posicionamento vicioso de ser vítima, de ser realmente uma pessoa que está mergulhada no vitimismo. E é justamente isso, né? Quando a gente entra nessa ideia de transformação, de a gente compreender que há um caminho, há uma luz, com certeza nós vamos sair disso mais cedo ou mais tarde. Na verdade, talvez essas pessoas nesse momento elas pensam que elas estão sozinhas, mas elas não estão. Sempre haverá alguém com elas. Sempre haverá alguém. É preciso buscar ajuda, é preciso buscar para que então possamos nos revigorar, nos restabelecer e sairmos dessa situação bem melhor do que entramos, com certeza. Interessante que é uma história que nos diz justamente algo assim, que havia um dono de uma fazenda e ele então contratou um carpinteiro. E esse carpinteiro foi para lá naquele primeiro dia todo animado, cheio de energia, de vigor. E durante o dia ele foi vivenciando algumas situações. No primeiro momento, o pneu do carro desse carpinteiro furou, né? E daí a pouco a serra elétrica que ele estava então utilizando parou totalmente de funcionar. E ele já foi ficando assim, um pouco acabrunhado, começando a querer abaixar a cabeça. Daí a pouco, então, o que ele observou? Chegou ao final do dia e ele queria ir embora, observou também que o carro, para fechar isso aí, o carro já não estava funcionando também. Então, o dono da fazenda, ao perceber toda aquela situação, ofereceu uma carona para que o carpinteiro retornasse para a sua casa, para a sua residência. E durante o caminho, o carpinteiro permaneceu calado, com aquela voz mais assim, fechada, permaneceu assim, falando muito pouco, mas assim, ao chegar já na sua residência, ele já estava indo para entrar na sua casa, e esse carpinteiro convidou o dono da fazenda para que entrasse, para que conhecesse a sua casa. E ele aceitou, e os dois então foram se direcionando ali pelo quintal até a porta da casa. E nesse caminho, nesse trajeto, lá da área externa, do quintal até a porta, o carpinteiro, ao ver uma árvore, então tocou nessa árvore, aí por alguns segundos, daí a pouco ele retirou as mãos e continuou o caminho. E aí mais à frente, o que ocorreu foi que, ao abrir a porta, e aquele carpinteiro ver a sua família, ver os seus filhos, o que ele então achou algo então admirável aconteceu. O próprio dono da fazenda ficou assim estranhando, porque no momento que ele abriu a porta, que ele viu os seus familiares, a expressão daquele carpinteiro mudou, ele ficou totalmente diferente, abriu um sorriso, abraçou os seus filhos, abraçou a sua família. Então os dois conversaram por um tempo e ao final daquele dia, ao final daquele momento, os dois foram saindo da casa até a porta da rua. Nesse sentido, o dono da fazenda, ainda curioso com aquilo, chegou e perguntou para esse carpinteiro: olha só, quando você chegou aqui, eu notei que você passou por uma árvore e tocou nela. E achei interessante que
quando você também chegou, né, para os seus filhos, a sua esposa, você já estava totalmente diferente do que aquela hora que nós saímos lá da fazenda. Nesse sentido, o carpinteiro olhou para ele firme e respondeu: na verdade, essa árvore aqui eu chamo de árvore dos problemas. Todas as vezes que eu chego aqui, eu então toco nessa árvore e deixo os meus problemas aqui. Aí quando eu entro na minha casa, eu então fico mais leve, fico diferente. E no outro dia, quando eu saio para trabalhar, eu passo novamente aqui. E o curioso é que quando eu passo aqui nessa árvore para retomar os meus problemas, eles parecem estar muito mais leves do que quando eu os deixei no dia anterior. Então, na verdade, essa história nos traz, né, essa ideia de que nós não podemos ficar inertes, não podemos permanecer assim, né, no nosso canto, acabrunhados, achando que não vamos sair dos nossos problemas, dos obstáculos. Na verdade, nós temos que sair desse papel nosso, muitas vezes de coadjuvante, daquela pessoa que só fica no canto, ali da plateia, talvez aplaudindo os outros, sendo que nós podemos ser os protagonistas da nossa vida. Nós podemos ser os capitães do nosso destino, podemos ser os senhores do nosso destino e, claro, sempre buscando a confiança em Deus. Com certeza, aqueles que confiam em Deus, Deus os alimentará, né? E Deus vai lhe entregar os desejos que o seu coração almeja. E é nisso, a gente buscar, todos nós buscarmos entender que somos pessoas amadas e que nós amamos os outros e isso é o que deve prevalecer. E é por isso que lá em Romanos também nos diz justamente isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que eu desejo para você. Amar e se sentir amado cada vez mais. Então, um ótimo dia, né? Um ótimo final de semana e nos encontramos aqui, se Deus quiser, na próxima vez. Então, fiquem com Deus. Tchau, tchau.